Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sexto dia da nossa novena, hoje sábado, memória de Nossa Senhora, como todos os sábados nós comemoramos. E hoje você vai entender um pouquinho mais, para você que nunca ouviu sobre esse assunto, o que é ser leigo na igreja e o que é ser um leigo consagrado e nós, leigos carmelitas. Então existem ramificações, dentro das congregações, dentro de cada carisma, como ontem nós partilhamos. Você pode inclusive ver o vídeo do 5º dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. E hoje nós vamos falar de um assunto que não é muito tratado e é muito importante, extremamente necessário para que nós tomemos uma consciência real, ainda que nós não sejamos leigos consagrados em uma comunidade específica, porque não existe essa necessidade, mas existe essa importância. Então vejamos bem a diferenciação de cada uma das palavras. Por mais que não exista necessidade de que você esteja se consagrando em uma comunidade específica, um carisma, mas é importante, para que você, com uma identidade própria, corresponda ao seu chamado e até mesmo na sua paróquia, sendo um bom paroquiano, sendo catequista. Então nós vamos falar de diversas espécies de como o leigo é importante na igreja, que esse vídeo ele alcance muitas almas, ele possa trazer um novo respirar à sua vocação de leigo. O que você é hoje, Às vezes, algumas vocações, alguns exercícios dentro da igreja, eles se tornam até sem vida, até mortos, por conta do próprio tempo, por conta das próprias insatisfações, você não consegue mais ver o brilho naquela sua vocação. Mas eu quero dizer para você, a sua vocação de leigo, ela é brilhante. Eu acho que isso traz muito assim a vida, o brilho da vida, o brilho do sol, o sol que traz a cor, que traz a vivacidade, que o sol, que é o próprio Deus, possa trazer para você, através desta meditação de hoje, a vivacidade da sua vocação laical. Então vamos iniciar rezando este 6º dia, pedindo à Santíssima Virgem que já traga luz aos nossos pensamentos, à nossa vocação, e que ela prepare o seu coração para escutar cada palavra. Hoje nós vamos meditar apenas com o Catecismo da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. Nossa leitura bíblica está em João 19, do 25 ao 27. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria de Magdala. Vendo assim sua mãe, e perto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. A seguir disse ao discípulo: Filho, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Neste breve texto bíblico encontramos um fato importantíssimo, um ato que transcende a simples piedade filial dos cristãos em relação à Virgem Maria. As palavras de Jesus, eis o teu filho e eis a tua mãe, mostram com clareza que Jesus proclamou a maternidade espiritual de Maria sobre todos os fiéis representados ali por João, o discípulo bem amado de Jesus. Sejamos sempre bons filhos de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob a sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos continuar nessa linha de raciocínio, sendo filhos de Maria, a importância de nos vincularmos ao corpo místico da igreja, que é o próprio Cristo. Então, olhem só. Nós vamos aqui no parágrafo 897 até o parágrafo 900 do Catecismo da Igreja. Ele trata para nós o que é os fiéis leigos, o que são os fiéis leigos, o que é a vocação dos fiéis leigos, Então, como que nós podemos entender? Por leigos, entende-se aqui todos os cristãos,
todos aqueles que não fazem parte dos ministros ordenados, que não fazem parte da vida sacerdotal, da vida religiosa. Eu sou leiga, você que está me escutando certamente também é um leigo, né? Leigos que se envolvem na catequese pastoral, na campanha do dízimo, que se envolvem com ministros, né? Os ministros ali que auxiliam o padre, não os ministros ordenados, ministros da Eucaristia, leigos que são celibatários, alguns que fazem parte de uma comunidade, por exemplo. Por graça de Deus, hoje, né, eu estou há um semestre aí caminhando com os leigos carmelitas, né, que é a minha espiritualidade. Então, como leigos carmelitas, nós temos o quê? A obrigação, a responsabilidade de difundir o carisma do Carmelo, né? A própria identidade do Carmelo nas comunidades, sendo membros ativos também de uma pastoral, membros paroquianos dentro de casa, levando essa contemplação, levando uma vida de unidade, uma vida de fraternidade, né? O que é a vida de fraternidade? A vida em comum, ela rege muito uma comunidade, uma pessoa que sabe viver em comum, né? Então, nós trabalhamos muito essa questão do olhar atento. Santa Teresa traz muito isso. Não adianta nós dizermos que amamos a Deus, é a prática do Evangelho, sem o contato real com os demais, né? Então, nós precisamos ter a prática concreta. Vejam só, é específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e as ordenando segundo Deus. Então, quais são essas funções temporais? Nós enxergamos as necessidades e, claro, identificamos ali a nossa vocação ao que eu sou chamada, né? Eu quero ser, então muitas vezes você pensa, poxa, eu me identifico com o carisma das irmãs do Instituto tal, e eu gostaria muito de viver, mas eu não tenho essa vocação para ser religiosa, para ser religioso, para ser um padre, mas eu gosto muito desse carisma, me identifico. Então, o que a igreja vê nisso? Então, você pode ser um leigo, vivendo essa espiritualidade. Eu, por exemplo, vivi o carisma dentro ali do convento, mas não era o meu lugar estar dentro do convento. Hoje eu vivo a mesma espiritualidade, de modo ainda que mais me compromete aqui. Então, olha só, tem uma frase aqui que eu quero trazer para vocês, que ela é maravilhosa. Aqui, encontrei. Todas as obras de um leigo, as preces, as iniciativas apostólicas, a vida conjugal e familiar, o trabalho cotidiano, o descanso do corpo e da alma, se eles são praticados no espírito e mesmo as provações da vida pacientemente suportadas, grava bem essa palavra, elas se tornam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E assim os leigos, eles consagram a Deus o próprio mundo. A vocação do leigo, ela consagra o mundo a Deus. Isso é muito forte, isso é muito fecundo. Imagina só com as suas ações, com o seu trabalho de leigo, de uma pessoa consagrada, uma pessoa fiel, uma pessoa que busca uma vida de retidão, seja em uma comunidade ou não. Como eu disse, não é necessário, mas é importante nós vivermos um carisma. A comunidade pode ser até mesmo a sua paróquia, né? Nós consagramos a Deus o próprio mundo, prestando a Ele em toda parte, na santidade de vida, um culto de adoração. Gente, imagina se todos os leigos, não, assim, nós não temos dimensão. Imagina se todos os leigos, todas as pessoas, todos os paroquianos, todos que vão na missa amanhã, domingo, todos, sem exceção, vivessem o trabalho nesse culto de adoração. Será que nós não conseguimos perceber que a nossa vocação, assim, não dizendo que é mais importante que o sacerdócio, mas veja só, o padre Jonas, eu gosto muito de uma frase dele, ele diz que o matrimônio é a vocação das vocações, e de fato é. Sem a vida matrimonial, sem o cuidado, o zelo, a educação real de uma família, nós vemos situações desestruturadas, como por exemplo, nós vemos hoje muito no centro de São Paulo. Você, onde você mora, nós vemos pessoas cada vez mais novas, crianças, à mercê, em situação de rua. Isso é o quê? Uma família desestruturada. Tudo começa numa família na base. Se a família tem base, ela vai formar futuros cidadãos, futuras vocações. Eu me lembro até essa semana, o Papa Leão trazia
que os pais dele, que coisa mais linda, os pais dele o levavam diariamente na missa e ele rezava o terço com a família. Então eu nem escutei a homilia toda, mas esse pequeno trecho ele trouxe, né? O Papa, ele tem essa recordação real, filial da família, foi gerado ali no culto familiar. Então até aqui no meu marca-página nós temos aqui a família Martin e Dom Bosco, ele traz muito da mãe dele, da mamãe Margarida, né? A formação de Dom Bosco não começou no seminário, pelo contrário, ele levou a formação para fundar os oratórios, mas a formação de São João Bosco começou ali no seio familiar. Ele ficou órfão de pai muito cedo e a sua mãe, ela é uma mãe piedosíssima, assim como Luiz e Zélia educaram Teresinha. Então, por que nós achamos que esses santos eles têm grandes aspirações? Porque a família deles tinham grandes aspirações. Entende só qual é a sua obrigação? Qual é a minha obrigação? Nós precisamos santificar o mundo, consagrar a Deus o próprio mundo. O mundo que está cada vez mais numa apostasia, numa perca de fé. Apostasia significa perca de fé, né? Está cada vez mais em heresias, em seitas, em ideologias completamente vazias. Então, a vida de um leigo, olhem só, de maneira especial, os pais, né? Os pais, eles participam do mundo de santificação ao levarem uma vida conjugal com o espírito cristão e velarem pela educação cristã dos filhos. Assim são também os catequistas, né? Eu me coloco como mãe de muitas almas, aquelas que eu conduzo, aquelas que, né, se alimentam das aulas, das moradas. Hoje, graças a Deus, semana que vem, faltam 7 dias para a nossa conferência presencial, bendito seja Deus por isso, uma conferência que vai brindar os nossos 3 anos de apostolado, desejo de Deus, né, que nós vivemos. E dentro dessa espiritualidade do Carmelo, de levar almas à contemplação de Deus, a um silêncio em meio ao barulho do mundo, essa feminilidade eucarística. Vejam só, na celebração da Eucaristia, nós somos como hóstias, piedosamente oferecidas ao Pai, com a oblação do Senhor. Então, a vida do leigo, ela é chamada de ser uma vida de oblação. Você já escutou isso em algum lugar? A vida do leigo, muitas vezes a gente vê, eu frequento a paróquia, é isso. Não. Nós somos convidados a sermos muito mais do que apenas participantes de uma paróquia, né? Nós somos convidados a viver verdadeiramente essa vida familiar, o seu trabalho cotidiano, você santificar, tal qual uma pessoa consagrada, né? Consagrada é uma pessoa separada, é uma pessoa que tem em vista o reino de Deus. Então, quando um leigo ele se identifica com um carisma específico, você tem a responsabilidade de ser fiel a esse carisma, muitas vezes se consagrando. No Carmelo, os leigos se consagram definitivamente, tem toda uma cerimônia, e acredito que em todas as outras ordens também tenham, né? De você se vincular naquele estatuto, você vai corresponder a Deus dentro daquele carisma na sua paróquia, no seu chamado. Então não é alguém separado, não é alguém que tanto faz participar, não, é alguém vinculado, é alguém que sabe qual é o seu chamado nas coisas temporais, mas que estão intimamente unidas a Cristo. Você trabalha o seu olhar para tudo. A minha família já não é mais uma família qualquer. Eu tenho uma obrigação grandiosa na minha família, grandiosa no meu trabalho, grandiosa aonde eu vou, né? Então você trabalha essa consideração verdadeira. Eu espero que esta meditação de hoje sobre os leigos, ela possa reavivar o seu batismo, né? Que nós possamos, de fato, olhar para nós e saber qual é a minha responsabilidade no mundo. Que você agora possa fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, sentir o seu coração bater, não simplesmente fechar os olhos, colocar a mão no coração de qualquer jeito, mas sinta o seu coração bater. Nós rezamos hoje com Nossa Senhora, aquela que é mãe da igreja. Então, Jesus, ele diz, né, mulher, eis aí o teu filho, nós somos filhos. E hoje, como filho, qual é o seu chamado? Então, diga, Maria, eis o meu coração, eis a minha vida. O seu coração batendo é a sua vida, é aquilo que você tem para ofertar. Né? Bendito seja Deus que nós temos a nossa vida para ofertar. E você hoje oferta. Diga, Maria, eu sou o filho da igreja. E eu quero, como santos, como aqueles leigos que viveram a sua fé, Luiz e Zélia, leigos, a mãe de Dom Bosco, leiga,
Os pais do Papa Leão, leigos, que viveram a sua vida, formaram pessoas que hoje correspondem à vocação religiosa, à vocação sacerdotal, à vocação hoje papal do Papa Leão. Então, como nós podemos corresponder? Dentro dessa realidade laical, hoje é dia de São Luís e Santa Zélia, né? Não poderíamos deixar de mencionar. Eu vejo que em cada dia da nossa novena, Deus ele traz uma surpresa. Sem programar, nós estamos meditando nessa vocação laical. Tenho aqui no meu marcador São Luís e Santa Zélia. Não era programado falar dos leigos neste dia, mas eu vejo que é Deus que escolhe cada dia da novena mediante o que a igreja está vivendo. Às vezes nós separamos um tema que tem tudo a ver, está totalmente ligado com o Evangelho. E vejam só, hoje como leigos nós temos ainda um algo a mais para meditar na vida de Luís e Zélia Martin. Como é gracioso aquilo que Deus reserva para nós, para dar ênfase aos dias da nossa novena. Eu fico extremamente grata com o que Deus faz com as nossas meditações. E que você possa realmente ofertar a sua vida, aquilo que você tem, como nós colocamos a mão no nosso coração, ofertando a Nossa Senhora a nossa vida, né? O que mais foi a vida deste casal, dos pais de Dom Bosco, senão vidas ofertadas verdadeiramente ao coração de Maria, que foi a primeira, né? A primazia das ofertas. Então, que nesta manhã nós possamos verdadeiramente fazer a experiência do que é a minha vocação laical. Eu preciso ser essa hóstia piedosamente ofertada na celebração eucarística. De que o Senhor, ele olhe para mim e ele saiba que eu sou uma árvore que dá frutos, né? Aonde eu estou, não simplesmente de uma maneira qualquer, mas de uma maneira real. Então hoje, tome consciência, medite um pouco naquilo que você foi chamado a viver e aonde você pode melhor servir a Deus, né? Seja em um carisma, seja em uma paróquia, uma comunidade, mas aonde nessa vida temporal, a nossa vida que ela tem um prazo de validade, né? Tome essa consciência, aonde você pode melhor servir a Deus, não apenas em um status, não apenas para agradar alguém, mas onde você corresponderá verdadeiramente ao chamado de Deus, para glorificar a Deus e para o bem das almas. Amém? E me conta se essa meditação ela fez bem para você. Eu espero que sim, que traga à tona a vida que está escondida às vezes em muitas pessoas, ou aqueles que já exercem alguns cargos, mas perderam este brilho, né? Santa Teresa diz muito do diamante que está dentro das nossas almas, onde nós encontramos a Deus. Então hoje encontre esse diamante e faça ele brilhar na sua vocação. Virgem Santíssima, glória e esplendor do Carmelo, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Compartilhe essa meditação com o grupo da sua paróquia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.